10 horas, 2 minutos, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos começando aqui pela Jovem Pan, mais uma edição do nosso Jovem Pan Morning Show. a revista radiofônica dessa quarta-feira, 6 de setembro de 2017. Vem com a gente, sejam bem-vindos. Que país é esse? Polícia encontra 51 milhões de reais em dinheiro vivo num apartamento que seria usado pelo ex-ministro de Temer e Lula, Gedel Vieira Lima. Vamos falar também do ex-procurador Marcelo Miller, que, segundo os novos áudios da JBS, atuava dos dois lados do balcão. Ele teria trabalhado em favor dos irmãos Batista enquanto integrava o Ministério Público. A casa caiu. Musa Fitness vence o reality show da TV Record. Por que o programa não deu certo, hein? O Vini vai contar pra gente. E vamos, que o som não pode parar. Nosso convidado de hoje, um dos maiores nomes do hip hop nacional, tá com um álbum novo na praça, minha gente. E vai tocar pra gente, vai contar a história desse disco no Morning Show de hoje. Nasci numa família pobre, mas não me deixei abater. Frequentei pouco a escola, mas nunca deixei de aprender. Hoje minha rotina é bem diferente de antigamente. Jornais, rádios e revistas, tô sempre na pista diariamente. Quando as portas se fecharam, abri janelas sem fim. Figuraça, grande Taíde. Essa é a música Minha Escola. Daqui a pouco a gente recebe o cantor, compositor, produtor, ator, que mais, hein? Taíde, que aliás se revelou um habilidoso repórter no programa A Liga da TV Bandeirantes. E vai estar com a gente daqui a pouquinho no Morning Show contando a história desse novo trabalho e também coisas da sua vida. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Temos uma hashtag aí pra chamar de nossa? A gente tem uma hashtag, Achei mas que antes eu vou te pedir uma música aqui no Morning Show. Solta aí Senhor Tempo Bom, que também é do Taíde, hein? Ah, essa aí eu diria que é uma música clássica dele, ainda da época do DJ1, olha aí, ó. Se liga no som. O Morning Show tá na rima e no balanço. Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança, eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de Edgar, santo. demais, hein? Uma música pra inspirar os nossos ouvintes a nos contar do que eles têm saudade, né? Do que é que você sente falta, Ed? Coisas do passado. Você tava me contando, não sei se é censurado, falar O quê? você sentia falta de fazer com a Teca quando vocês eram jovens. Pois é, deixa pra lá. Vamos manter a intimidade. Pois é hashtag Que Tempo Bom, né? Como era bom assistir aquela sessão da tarde, tomar leite condensado direto da lata, sem medo de pegar um botulismo, de engordar 50 quilos. Era um tempo realmente muito bom. Eu quero que vocês... Matar um liquidificador de vitamina, né? Achando que aquilo era saúde, né? Toda vez que eu ouço... Pugliese nem existia, era tão bom. Toda vez que eu ouço esse refrão, que diz que tempo bom que não volta nunca mais, eu lembro da solteirice. Olha lá. Juntamente com uma... Nossa senhora. Que a mulher dele não esteja escutando, hein? Na verdade, acho que a que Renata está. lembra mais ainda. Eu chego em casa pedindo 1000 perdões, hein? Olha, eu tô esperando então aquele gif, aquela foto do passado, aquela coisa que você sente falta, em hashtag Que Tempo Bom. Eu acho que hoje a gente vai pros TTs, vamos relembrar, né? Boa. Esses tempos maravilhosos que não voltam nunca mais. Calça boca de sino, cabelo black da hora, sapato era mocassim. Não tem como parar isso, não dá pra cortar a música. Tô sentindo uma dificuldade de seguir em frente. Mas vamos embora, daqui a pouco o Taíde vem aqui pra falar tudo isso com a gente no Morning Show, que tá só começando. E aqui você pode interagir também pelo nosso WhatsApp, que é o 11 931 17 1009. Já que o Taíde é o nosso convidado e o rap é o tema aqui do Morning Show, de parte do Morning Show dessa quarta-feira, a gente vai convidar você a soltar o gogó aqui pelo nosso WhatsApp, beleza? Dá uma de Emicida aí, de Mano Brown, de Sabotagem, de Taíde, faça uma rima e mande pra gente. Pode ser algo que já exista ou pode ser algo inventado por você na hora. Olha, assunto pra rimar é o que não falta, hein? Manda pra gente em áudio ou em vídeo pelo 11 931 17 1009. Vamos fazer uma verdadeira batalha de MCs nessa manhã aqui no Morning Show. Olha lá. Estamos aguardando a sua mensagem. No mais, eu te convido aí a ver o programa também pelo aplicativo da Jovem Pan. Ou então no site jovempanfm.com.br. A gente transmite o programa também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp.
Tem todo o conteúdo extra, além da transmissão ao vivo. E você também pode acessar o nosso perfil do Facebook. Gostando do que tem lá, é só dar o seu joinha pra gente. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. É mais um Morning Show que começa. Vamos abrir o noticiário falando da repercussão dos novos áudios da JBS. Nessa terça-feira, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, reagiu à conversa gravada entre os executivos da empresa Joesley Batista e Ricardo Saldi. Ela pediu investigação imediata sobre menções a ministros da corte. Nos áudios, o Joesley e o seu subordinado falam em dissolver o Supremo e discutem maneiras de influenciar decisões do judiciário. Vamos conferir o que disse a ministra Carmen Lúcia. Ontem, o Procurador-Geral da República veio a público relatar fatos que ele considerou gravíssimos e que envolveriam este Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, urgência, prioridade e presteza, a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Enviei ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República ofícios exigindo a investigação imediata, com definição de datas para início e conclusão dos trabalhos, a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. Ontem... As novas gravações foram entregues pelos executivos à Procuradoria-Geral na semana passada e seu conteúdo veio à tona a partir da segunda-feira. Nesses áudios, o diretor do grupo JF, Ricardo Saldi, em conversa com Joesley Batista, diz que o então procurador Marcelo Miller ajudava a JBS a acertar o acordo de delação com a PGR. Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal, de que maneira, abusando aí do teu didatismo, hein, Trindade, de que maneira o Marcelo Miller teria atuado dos dois lados do balcão? Bom dia para você aí em Brasília. É isso, muito bom dia, Edgar. Você viu que a minha fonte é perfeita, né? Aquela voz arrastada, aquela conversa querendo comprar todo mundo, comer todo mundo, é coisa de quem bebeu muito mesmo, viu? Você vê? Foi a tal cachaça de Itaiobeira. Olha aí, mais uma vez fazendo efeito. Você viu o jeito, com conversas podres, o tratamento de mulher como não se deve ter nem na vida privada, ninguém tem o direito de falar assim, né? Mas olha, esse procurador, que era subprocurador-geral da República, né, o Marcelo Miller, ele era muito influente. De dentro do gabinete do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tinha uma influência direta, era do grupo da Lava Jato, né, da Força Tarefa Lava Jato, e sabia tudo de todas as investigações da Lava Jato. Marcelo Miller tinha uma vida confortável, um procurador-geral da República recebe ali 30 mil reais, com mais os penduricalhos, ajuda disso, beira as 40 mil, com mais algumas coisas pode chegar a 100 mil. Mesmo assim, ele ficou impressionado com os milhões da JBS. Foi cooptado, isso ficou muito claro. E aí, o que ele decidiu? Trabalhar para a JBS e pedir exoneração do cargo de Procurador da República, um cargo cobiçadíssimo. Mas, num determinado momento, ficou muito claro que, ao mesmo tempo em que ele era auxiliar de Rodrigo Janot, ele era advogado de Joesley Batista. Um dia depois de sair da Procuradoria, ele já trabalhava como advogado. E ali o Joesley achou que poderia chegar a Rodrigo Janot através do Marcelo Miller. Esta era a função dele e, pelo visto, ele conseguiu, porque ninguém nunca fez uma delação premiada, tão premiada como fez o Joesley, né? Agora ele terá que explicar. Já existe um inquérito aberto para apurar a conduta do ex-procurador Marcelo Miller e, se ficar comprovado de que ele fez tráfico de influência, chamada advocacia administrativas, ele vai ter problemas com a lei, sim. E é o grande foco dessa investigação aí, agora que a presidente anunciou que determinou.
Olha, Edgar, dizem por aqui que olha, o Supremo ficou muito indignado, os ministros ficaram muito indignados, um silêncio ali pesado. E dizem que a presidente Carmen Lúcia tinha que mandar prender imediatamente o Joesley, viu? Olha, o tom da gravidade, né, do depoimento, né, do vídeo, né, gravado pela ministra Carmen Lúcia, mostra mesmo a situação de crise em que a gente vive. Augusto, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Boa parte do sucesso da Operação Lava Jato, até esse momento, se deve aí às delações premiadas, né? Eu quero perguntar a você o seguinte: esses novos episódios envolvendo a delação da JBS colocam em risco a operação? E o próprio instrumento das colaborações se banalizou as delações premiadas? Como é que você enxerga isso? Acho que, como a gente tem registrado aqui, estabelece uma fronteira nítida separando a Lava Jato de Brasília e a Lava Jato que funciona, de verdade, que funciona em Curitiba. Até agora nós não tivemos nada parecido em Curitiba. Isso é uma obra conjunta do Janot, o nosso inspetor Clouseau, sim, completamente, e do Juruna enlouquecido, Juruna bêbado, que é o Joesley, porque ele conseguiu gravar a própria conversa. É verdade isso, eu não queria acreditar. Ontem eu perguntava para... É inacreditável. Prova contra ele mesmo. Ela, e aí, mas espera aí, agora você percebe, ouvindo o começo da conversa, que foi exatamente isso. Tá ligado isso aqui? Estavam com medo de ter perdido a conversa anterior, que é que interessava a ele, e ao tentar desligar, ligou. E pôs no bolso. Apertou a tecla um errada. Aparelhinho sofisticado, tá, e gravou tudo. E entregou pra polícia. Só pela estupidez já devia ir pra cadeia. Eu sempre acho, burrice devia da cadeia. Né? E vai ser preso por essas e mais outras. Tem que prender. Esse uísque, hein? Haja uísque. 171 anos. Eu entendo, ele fala, eu entendo, mas eu não consigo me explicar. Entendo, mas eu não consigo me explicar. Meu Deus do céu, a mulher dele entendeu direitinho. Ô Trindade, que bafafá esses áudios. O cara gravando própria prova contra ele mesmo, né? E um áudio que é envolto de todo o mistério aí também, porque teria sido apagado, a Polícia Federal teria resgatado esses áudios. É incrível, mas... aliás, é uma coisa a esclarecer. Mas coisa a esclarecer. Agora, viu, só para responder taxativamente, né? Não ameaça, não. Quem fala quem entra nessa conversa, desmoraliza a delação premiada, isso é coisa de bandido. Inclusive, acho que as provas, as denúncias que ele fez devem ser rigorosamente apuradas e devem ser levadas em conta as conversas que gravou. Sim. Trindade. Dizem que foi o HD, esses gravadores modernos, eles têm um HD, né? E aí a Polícia Federal pôde recuperar. Edgar, nós vimos uma movimentação muito otimista de aliados do presidente Michel Temer e muitos investigados e até denunciados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Todos aqui acreditaram que foi uma derrota não da delação, mas do Rodrigo Janot. Houve uma comemoração na residência oficial do presidente da Câmara, né, dizendo que a situação muda. E mudou, facilitou para o presidente Michel Temer. A reação foi imediata. O advogado do presidente pediu oficialmente acesso às gravações e vai pedir a anulação total de todo o processo, né, de toda a delação JBS. Mas a avaliação aqui é isso que o Augusto falou mesmo. Fortalece a delação premiada, ele terá problemas porque isso será mudar, ele não vai ficar mais livre, como ele perdeu a oportunidade, né, que foi negociada de uma forma muito competente pelo ex-procurador, que pediu demissão, e facilita para o presidente Michel Temer, mas não acaba a delação. A oposição lembra que o presidente tem que explicar aquela mala de dinheiro também, né, do Rocha Loures, enfim, isso não se esvai. A voz do presidente está na gravação, né? Não é uma coisa inventada pelo Joesley bêbado. Olha, o efeito pode ter sido do uísque, mas a gente vai sempre celebrar a verdadeira cachaça taiobeira. É esse que a gente vai celebrar aqui no Brasil, viu? Valeu, Trindade. É isso aí, obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Um abraço, Zé Maria Trindade falando com a gente diretamente de Brasília. A gente segue aqui, Ellen, depois dessa tempestade toda aí,
Joesley Batista e Ricardo Saldi emitiram uma nota pedindo desculpas. E, na verdade, Cara, tentando esclarecer, O viu? que eles disseram? Então tá tudo certo. Não é bem Eles- assim. É. Essa gravação, na verdade, segundo a nota, ela não guarda conexão com a verdade. O que eles disseram ali... se Não é o que a referindo- gente pensa, né? Então, aquilo que foi dito nessa conversa, se referindo a ministros, ao procurador-geral e ao Ministério Público, a membros do Ministério Público, não é verídico. Então, eles disseram aquilo, né? A nota não diz Engaiada, sob como a efeito... senhora não entendeu. A nota não diz que é sob efeito de álcool, mas que disseram aquilo, mas aquilo não é verídico. Agora eu fico imaginando o seguinte, eu e Augusto sentamos aqui embaixo para beber na prainha, estamos um pouco mamados, e a gente começa... Porque, em geral, o álcool entra, a verdade sai, não é? Aí a gente começa a falar mentira. E em perfeita sintonia. É, E exato. começa a contar mentiras. Exatamente, 100% alinhado. Eu invento assim, eu falo, ó, tem um procurador, você fala, sim, ele até entregou um negócio pra gente, nós estamos inventando. Sem Exatamente. ensaio. E a nota é isso. Eles pedem desculpa à sociedade dizendo que nada do que foi dito ali tem conexão com a verdade. Então essa é a nota publicada pelo grupo. Vamos acreditar nessa história, né? Faça-me o favor, né? Olha, tem vários trechos, né, desses áudios aí, onde o nível da conversa entre os dois executivos é pra lá de baixo, muito baixo. Fala-se até em prostituição. Vini, e aí? Até o Aécio ficou chocado. Eu vou ter até que substituir alguns termos, viu, Ed? Porque o horário não permite. família brasileira Olha, não aliás, aceita, quanto não a dá. isso, eu vou dizer o seguinte: eu sou contra aqueles pis que eles colocam, porque isso tira a podridão maior. aí. Claro, Deixa claro, o cara falar, claro. entendeu? Eu acho que o que foi dito por caras importantes e não se deve mexer. Você tem de transcrever do jeitinho que eles falam. Nesse caso, Exatamente. tem que explicitar. Mas você Sempre sabe, fiz Augusto, isso. tem um trecho em que o Joesley está conversando com o Ricardo, ele fala, olha, Ricardo, eu até conversei lá com o Francisco, que é o advogado da empresa, que ele precisa transar lá com a mulher, né, que é uma das funcionárias... Transar já é o pim. É o PIN. que é uma das profissionais envolvidas aí na negociação com o Ministério Público Federal. gente. Então eu já falei pro Francisco o seguinte, ó, você tem até tal data, se não vou eu mesmo, mas alguém tem que levar essa mulher pra cama. Missão. É, olha aí. É uma missão. Ele fala, ó, não é feitiço, é serviço. Alguém tem que fazer isso, Trabalho. né? Pela causa. E num outro momento, ele cita também a esposa dele, né, a Tiziana Vilas Boas, ex-apresentadora. Ele fala assim, rapaz, agora como é que eu vou contar essas coisas pra Tice, né? Porque a Tice é uma mulher inteligente. Ela não é igual a Cris. Acho que a Cris deve ser a ex-mulher dele, né? Porque a Cris eu levaria de boa, né? Mas a Tice não. Olha o que vem à tona, hein? Então eu tenho que Brincadeira. contar pra ela antes que saia no Jornal Nacional. Aí ele Pelo menos tem uns 10 minutos antes. Ele tem uma E a estratégia, não. A estratégia é maravilhosa. A estratégia é maravilhosa. Das Ele vai minhas acordar e vai falcatruas. dizer que ele tem que se separar porque ele não a merece. É. Isso, ele falou assim, ó, eu vou falar pra ela que eu quero terminar. É. O nosso Casamento. relacionamento, porque ela não me merece, aí nós vamos ter uma discussão. Não, ele não a Ele não merece. merece ela, tipo, ela é Isso. maravilhosa e ele errou muito, então ele É, eu usaria não essa a mereço, estratégia. Eu não a mereço. pra E aí no soltar. final eu solto que eu tô cometendo algumas falcatruas aí, algumas Que no Jornal pilantragens, Nacional, o e que Bonner, o ele Bonner fala vai bem dar assim, né? notícia. Ou seja, assim, é, isso que aí. parece menos pior. E aqui Isso. estamos traduzindo para o português, né? Porque Ai. tem Agora de vale nós vai, lembrar- nós faz, nós Nós, vai. Nós Ó, temos. querendo ou não, essa é uma boa notícia pra Tiziana, né? Porque quer dizer que ela não estava sabendo das coisas que ele estava fazendo, né? Aham. Agora vale Cara. lembrar o seguinte, né? Essa conversa ele teve muito baixo anterior ao que ele... Aquela entrevista que a gente lembrou aqui semana passada que ele deu pra Veja, que ele disse que só agora ele se deu conta que tinha se tornado um criminoso. Não, não parece que é isso, né? Escárnio Não esse, parece que é isso. Olha, é o um teste grande das escárnio. ruas, É. do qual ele tinha medo já, agora tá impossível. Cuidado, Esse teste ele não vai fazer reconhecer mais. A contribuição que ele deu pro combate à corrupção é muito Nessa de seguido. transar com uma das profissionais lá, ele fala assim, inclusive, eu contratei até um viado. É. Contratei até um viado Não pra... ficou claro se era a pra gente- ele, pra Se a oferecer gente pros precisar, outros. a gente usa ele. Tem É uma- realmente... Tem uma frase que me chamou a atenção Lamentável, e que né? ele fala, que é uma frase que diz tudo, eu acho que é o seguinte, ele fala pro interlocutor, o Saldi, O né? comparsa. Ele fala assim, nessa escola que eles estão,
A gente é professor. Quer dizer, Nós é professor. nós é professor. quer Mas dizer, não vai ser preso. aí tá. É uma confissão, né? Uma confissão. Mais uma vez, volto a desmentir a entrevista que ele deu pra Veja, em que ele diz o seguinte, porque na Veja ele se Entrevista coloca de Cine. como vítima. Ele dizendo, não, é que o governo agia assim como a gente, então a gente entrava num esquema sem saber, tinha que entrar. Não, o governo era empregado da JF. Aquela conversa que a gente viu lá no Palácio do Jaburu, o Temer estava ali como empregado dos empresários. E isso jamais pode acontecer. Se ele só fez Jamais negócios pode acontecer, republicanos com o BNDES, por que ele fez uma delação? Quais são os crimes que ele cometeu? Ele não fez nada. Até quando a gente vai tolerar essa pataquada, hein? É brincadeira. Vamos lá, Vini, vamos finalizar esse assunto. O público estranhou ontem a ausência do William Bonner no Jornal Nacional. O que aconteceu? Quebrou o pé, Edgar. Quebrou o pé? Quebrou o pé. Caramba. Vai ter que ficar 3 dias aí sem pôr o pé no chão. O que é? Tava jogando futebol? Então, O que é? ele fez esse tweet falando 8 semanas e contando. E depois ele fez um outro tweet apenas com enigmas. Que ele colocou. Ele colocou ali a foto de um homenzinho caminhando e um buraco. Então aí vocês tirem as suas conclusões, né? Lá Tava estava Bonner caminhando, caminhando, tropeçou caiu num no buraco. buraco. deve Pisou em ter- falso ali. Pisou em falso, torceu o pé. E vai ter que ficar aí afastado do Jornal Nacional. Ontem ele já foi substituído pelo Heraldo Pereira, né? Junto ali com a Renata Vasconcelos. Ainda mais e o agora. Mariano Boni foi o editor-chefe do Jornal Nacional, que também é função do William Bonner. Ainda né? mais o que impossibilita o Bonner, porque agora no Jornal Nacional eles andam, né? Pelo cenário. também. Se fosse só sentado, Então, era só ir de bermuda com essa de tala, bermudão, tava beleza. tá tudo Exato. certo. O que acontece? Segunda-feira ele volta, né? Vai ter que usar essa bota ortopédica, né? Mas não vai caminhar pelo estúdio, acredito eu, né? Com a bota ortopédica. E também vai ter que usar muleta lá na redação para se locomover. Ele vai ter que ficar 8 semanas desse De jeito, molho. viu, Edgar? Valeu, Vini. Paulinha, quero te perguntar uma coisa. Oi. Vamos virar esse assunto com uma pergunta pra você. Alguma vez duvidaram que você era a Paulinha? Não. Tipo, vamos imaginar aqui uma situação hipotética lá, vai. Você pede pra entregarem algo na tua casa, Tá. diz que é a Paulinha Carvalho do Estrela do Morning Show. É sempre assim que eu me Famosa. apresento. Desse jeitinho mesmo. Paulinha Glamurosa. Carvalho do Morning Show, ela usa como sobrenome. Aí do outro lado da linha, o sujeito não acredita nessa história. Fala, você tá de sacanagem, você tá me zoando, tá passando um trote. Não é a Paulinha Carvalho do Morning Show. Não, nunca aconteceu comigo. Edgar. Aliás, ninguém nem sabe quem eu sou. Isso é claro, a gente tá brincando com você, mas aconteceu algo parecido, você sabe com quem, né? Com a Madonna. Com a Madonna, pois é. Conta Vejam essa bem, história meus pra queridos. gente. Madonna, como todo ser humano, uma hora desabafa nas redes sociais, não é, Edgar? Tá acontecendo um problema com você, com uma empresa, você não consegue resolver, o que é que você faz? Você apela pro Isso aí. Twitter, pro Facebook, faz aquele post. Expõe a sacanagem. Madonna pôs a sua cara de sofrência, de problemas que ela está passando nessa vida com a FedEx. Ela tava tentando provar pra FedEx que ela era ela mesma, pra poder receber um pacote que ela tava esperando. E tava muito difícil pra ela. Não aguentando mais, ela fez esse post nas redes sociais, explicando a situação. Dizendo, quando você tem discutido com a FedEx toda semana que você realmente é a Madonna e eles ainda não liberam o seu pacote. Ó. Quem nunca, né, Ed? Você ficou curioso pra ver a foto da Madonna? Vai lá, né, no portal da Jovem Pan, jovempanfm.com.br, que tem essa imagem lá da Madonna, A do carinha tweet que ela dela, fez, da a carinha sofrência. dela. Madonna, exatamente. gente da gente, né? Assim, Pois é, ela gente meio com sem Adoro, hein? make e Adoro, hein? tal, Adoro. Tá lá de Aprovo, boa com aprovo. seu óculos, Olha passando lá. por um problema. Gente Ela de também verdade. postou no Twitter a mesma reclamação. E foi no Twitter que a FedEx resolveu responder pra Madonna. A FedEx tem uma atendente muito simpática nos Estados Unidos que se chama Julie. Sabe que eles põem um nome, né, pra personificar ali. Sim. Falaram, por favor, eu gostaria de te ajudar, me manda em DM o endereço do seu delivery, o número aí de registro e os seus números de telefone, obrigada. Eu acredito que Madonna já hoje esteja feliz com o seu pacote em casa. Por que ela não Né? pediu pro Jesus dar uma ajuda? E você sabe que isso aqui é uma Dá coisa uma luz, séria, né? porque Porque ela pediu pro Jesus dar uma luz, Meu né? Deus. Faz um trocadilho completo, Arcon. quando não é esse tipo de situação difícil, eles querem taxar. Um amigo meu fez uma encomenda de livros que não são taxados.
né? Por lei não são taxados livros, discos, né? E eles queriam cobrar uma taxa de R$300 para entregar. Ele falou, não, isso não é certo. Isso não tá na lei. E brigou, até que entregaram para ele, reconhecendo o erro. Agora, de quem foi esse erro, não se sabe até agora. Olha, eu só tô curiosa pra saber o que é que tem nesse pacote que fez a Madonna se mobilizar nesse grau. Eu gostaria que ela postasse ia levar hoje um susto se a Madonna te uma pedisse foto. isso. Você ia ficar meio desconfiado, tipo, Madonna, né? Tipo, é meio estranho mesmo. Será que é ela mesmo, né? Olha, Ela é pegadinha. não tá fácil nem ser Madonna. Nem O pra equivalente Madonna. brasileiro, Xuxa Meneghel. Te faz uma encomenda aí. É a Xuxa. Não é que Xuxa nada, você tá querendo me enganar. Vamos lá, a justiça condenou a 2 anos de prisão aquele homem que ejaculou sobre uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista, em São Paulo. Mas a pena se refere a um outro caso, né, Ellen? Um de 2003, né? Entre os 17, né, que ele cometeu. 2013. 2013. Isso. Aham. Entre os 17 que ele cometeu. Todos com o mesmo modus operandi, é isso? Tudo na mesma linha. Ele tem, na verdade, assim, 3 que se enquadraram como estupro e os outros que foram como atentado libidinoso, atos contra a libido, coisas nessa linha, né? Enquadrados numa contravenção. Uma contravenção, mas tudo nessa mesma linha. É aquilo que a gente viu aqui acontecendo na Paulista. É o Diego Ferreira de Novaes, 27 anos. E aí, a condenação que a gente teve agora há 2 anos em regime fechado é de um crime cometido em 2013. Nós estamos em 2017, setembro de 2013. Nós estamos em setembro de 2017, tá? E só agora que pediu que ele vai efetivamente fazer, por exemplo, um laudo psiquiátrico, que é essencial nesse caso, né, gente? A gente tá falando, tem que prender, mas tem que se ver exatamente onde, gente. Ele tem que fazer um laudo psiquiátrico, né? Ele é uma pessoa doente, então tem tudo isso também que a gente tem que levar em consideração. E esse caso, então, ele foi enquadrado, tem 2 artigos ali que eles são relativamente parecidos, é o 215 e o 213. O 213, que é o que entra o estupro, mesmo a conjunção carnal, que tem de 6 a 10 anos de prisão. O 215, que aí entra essa questão do ato libidinoso e tudo mais, que vai de 2 a 6 anos, que é onde ele caiu agora nesse. Então, ele tem 2 anos de prisão e é onde conseguiu se enquadrar ele. Foi um crime cometido num ônibus também, na Brigadeiro, aqui que é perto da Avenida Paulista, então tudo na mesma região. Neste crime, era uma menina estava de saia no ônibus, ele ficou num degrau mais embaixo e enfiou a mão por baixo da saia da menina. Apalpou a menina. Exatamente. E aí conseguiu, então, fazer a condenação agora, né? Nesse momento conseguiu se encaixar uma maneira de fazer essa condenação. Agora, lembrando, a 17ª, já tem 17 ocorrências do tipo, né? Já tinha outros crimes, então, mais graves, né? Que caíam no 213, que tem mais a característica do estupro. E é só agora que a justiça vai se mobilizar para fazer um laudo, coisa que a delegacia já tinha pedido. O que dá para depreender é o seguinte: se isso não tivesse acontecido e se tornado público, a repercussão do caso, a pressão popular, né? Claro. O sujeito estaria aí, né? Eu acho que Deixa eu perguntar, Augusto, deixa eu te perguntar o seguinte, né? Muito se fala, né, que existe um erro aí em prender esse sujeito, porque esse sujeito precisaria de um tratamento. Você concorda? Concordo. E o problema é que o Brasil não tem um hospital psiquiátrico que trate disso. Prisão manicomial, né? Exatamente, não tem. E precisa providenciar imediatamente. Você tem vários casos que se enquadram nisso. Não adianta você prender em regime fechado, você vai agravar a situação, não resolve nada. Tem que ir numa cela especial, porque você coloca nas outras junto e com os acho outros, que já se sabe deve, vou insistir, não sei se a Ellen concorda comigo, mas eu volto a tocar nesse assunto. É preciso aproveitar esse momento em que se discute esse negócio, que o pessoal mostrou que isso precisa acabar, não é possível isso acontecer. É hora de rever essa lei, o texto, porque eles acabaram simplesmente com eliminar o atentado violento ao pudor. Eu acho que você pode pegar uma figura parecida que dispensa a conjunção carnal para condenar fortemente, pesadamente. Acontece um caso desses, você deixa claro, não precisa se ter a consumação, né, do ato sexual. Você vai e condena porque uma coisa dessas é gravíssima. Só isso, acho que a lei deveria ser revista para ficar mais clara. O que a gente, com esse caso todo, ouviu, vários especialistas, que a gente percebeu é o seguinte, que infelizmente, é aquilo que a gente falou, né? A justiça, as leis são feitas, em sua maioria, né, feitas e depois interpretadas e aplicadas
de uma elite para uma elite. Né, e normalmente de homens que vão interpretar a maneira como eles compreendem, né? Então, para não dar margem ao que aconteceu na semana passada, você tem que deixar as coisas muito claras. Então, você tem uma contravenção e você tem um crime. O que é interessante de se fazer? É deixar algo no meio termo, entre a contravenção e um crime, porque o crime de estupro é de 6 a 10 anos, e aí o juiz pode pensar, não, é muito severo, 6 anos, né? Um crime hediondo para alguém que cometeu isso, quer dizer, enfiou a mão embaixo da saia e tal. Então, algo no meio termo, e aí já se cogita fazer mesmo uma revisão do Código Penal, no meio termo, de 3 anos, né? Que fica metade da pena, pode se rever. Sabe por quê? Acho que é importante fazer isso. Tecnicamente, o juiz tem defesa, por incrível que pareça, porque ele usa a interpretação dele do verbo constranger é forçar. Sim. O constrangimento que ele se refere é isso aí, forçar para você ter consumar o atentado violento ao pudor. Quando a gente fica discutindo o verbo, tá na hora de mudar o verbo, botar o mais claro e que eles dizem que penalmente a interpretação de constranger e de violência violência para penalmente é só quando for física. Olha que barbárie chegamos. Isso que vocês estão falando é importantíssimo, mas antes de chegar aí, os caras têm que aparecer. Esses caras têm que ser jogados aí pros leões da justiça através de algumas ferramentas. Tem uma que a promotora teve aqui, a juíza, quando estiver aqui, que é como, Vai lembrar, se chama Conecta. Você baixa um aplicativo Conecta, se você está no metrô ou nos trens de São Paulo, e nesse aplicativo você consegue ali já fazer a denúncia, chamar, e aí os funcionários do metrô e trem vão estar esperando no vagão para deter esse abusador. Baixa aí, Conecta chama-se o aplicativo, para você ajudar e dar voz a essas pessoas que são cotidianamente oprimidas. Não é você que vai fazer, né, gente, essa justiça. Você vai lá, chama o funcionário que ele vai estar esperando para poder segurar esse cara aí. Baixa aí e vai lá. Participe, ajude, conecta. Agora 10 horas 33 minutos, horário de Brasília. Seguindo na política, Ellen, a polícia já acabou de contar a grana encontrada num apartamento que seria usado pelo ex-ministro Gedel Vera Lima. Olha que era cifra que não acabava mais, hein? Acabou. Os policiais hoje estão todos na fisioterapia, fazendo tratamento para tendinite. 49 milhões 950 mil, 49 milhões 951 milhões. Sendo que destes são 42 milhões 643.500 reais e 2 milhões 688 mil em dólares, que dá 8 milhões 387 mil reais. Isso foi contado aí em 7 maquininhas, né? Precisou 7 maquininhas e 14 horas para contar esse dinheiro, que estava em malas, em caixinhas, né, que tinha ali armazenado nesse apartamento, que ele alugou, dizendo que era para guardar documentos, coisas do pai dele, que tinha falecido, e ele disse, vou deixar aqui para guardar essas coisas do meu pai, né, então vou deixar aqui nesse apartamento. A Renata Minsky, nossa ouvinte, diz que perto disso tudo que foi achado ontem, a malinha do Loures era uma necessaire, na verdade, né? Virou uma necessaire agora. Uma pochete. Então, os policiais federais levaram 14 horas, usaram 7 máquinas aí para poder contar. E esse dinheiro, segundo o depoimento do Lúcio Funaro, foi entregue ao Gedel em mãos. Ele ia sendo entregue em mãos em viagens que o Funaro fazia em jatinhos particulares, né? E ele ia para um hangar lá no aeroporto de Salvador, na Bahia, encontrava ele no hangar e entregava isso. Então, em mãos. Era dinheiro da Caixa Econômica Federal, que estava sendo desviado por ele, Eduardo Cunha, com essa ajuda do Lúcio Funaro. Caixa que ele foi presidente durante o governo Dilma, Entre 2011 e 2013, né? Entre 2011 e 2013, ele ficou à frente da Caixa, como de pessoa jurídica, né, da Caixa. Que lida com onde a grana rola, né? Exatamente. E aí, então, foi a maior apreensão de dinheiro que a Polícia Federal já fez na história. Só assim ele poderia conseguir tanto dinheiro vivo. Só trabalhando numa instituição financeira. Vai tentar sacar 10 mil reais não consegue. Atravessa a rua e tenta sacar no seu banco. Vai você tentar. Uhum. Não, vai você tentar, para ver o que te exigem de burocracia, né? Então, assim, então foi a maior apreensão de dinheiro da história. Vale lembrar que ele está preso desde julho, né? Ele está em prisão domiciliar desde julho deste ano, e porque a polícia constatou que ele tentou justamente travar a delação do Lúcio Funaro, que é considerado um homem-bomba. E tá sem tornozeleira, né? Tá sem.
Aí. E participou de todos os governos, Não, aí que tá. recentes. Aí que Aí é que o tá. que mora a história. Permeou Augusto? todos os governos. Não né? é só do Agora, governo ele Temer. fez... Não, esse roubo foi praticado no governo Dilma. Governo Dilma. E foi ministro Isso do aí. Lula. Depois nós vamos comentar, né, a questão da denúncia contra o Lula. Agora a verdade está sendo reposta, só no fim. Olha, Né, o Janot descobriu a evidência, a verdade. e esse cara, pra lembrar aqui, né, os ouvintes, é o mesmo que se envolveu naquela questão com o ministro Calero, da Cultura, né? Que queria liberar uma área de proteção na Bahia para construção Ele de um quer condomínio de construir no luxo. Pelourinho. Quer dizer, só coisa boa. O cara tá sendo investigado desde 93, Edgar, com aquela CPI dos anões do orçamento. Só que ele foi absolvido na época. Gente mas fina. Tá envolvido desde sempre. Da melhor qualidade. Augusto, você viu aqui, a gente tava mostrando aqui para os ouvintes que nos acompanham pelo portal da Jovem Pan, Isso aí. a foto com as malas, né? Quando você viu essa foto, Augusto, é a maior apreensão que se tem notícia na história do Brasil. Isso aí. Você sentiu o quê? Despertou seus instintos mais primitivos? Lembrei ou- daquela série Ozark. Despertou. Eu lembrei de um tio meu. Só nessa série Lembrei Ozark de a um gente viu tio tanta meu que era sovina e louquinho. Ele guardava dinheiro novinho, tirado, né, por exemplo, mudava o dinheiro, né? Mudava a cédula e a moeda. E ele comprava. Comprava e guardava. Comprava, guardou tanto que quando ele morreu, todo mundo, a família inteira foi atrás desse cofre aí. O dinheiro já não valia mais. Não valia. Novinho, não valia mais. A gente fez os cálculos, dava para comprar um monte de coisa, sobraram de aproveitáveis, dois lança-perfume Rodouro e a gente se contentou com um carnaval fora de época, eu e meus irmãos, e não ganhamos nada. Lembrei desse meu tio, deu vontade de prendê-lo também, que já morreu, não dá. Agora, isso aí eu nunca vi, nem jogando banco imobiliário. Né? Olha, é incrível, porque o dinheiro, meu, ele se desgasta, a traça come. Do E meu no tio não, Ozark, tava novinho. nós abrimos- Nessa série Ozark, Ozark, aliás, é. tem uma aula muito boa de como empacotar, emparedar conservar. dinheiro. Dinheiro, Eu acho que né? talvez fosse uma forma melhor que deixar jogado assim, né? É o leitão do Gedel, né? Vou dar a hora certa. Quem tá aí pra dar a hora certa pra gente aí? Brincadeira, é só corrupção, Olha velho. lá. 10h42, horário de Brasília. Ih, olha lá, hein? Quem apresenta o nosso convidado dessa manhã, ó, é ele mesmo, viu? Com a música Minha Escola, que abre o recém-lançado álbum Vamos, que o som não pode parar. Nasci numa família pobre, mas não me deixei abater. Frequentei pouco a escola, mas nunca deixei de aprender. Hoje minha rotina é bem diferente de antigamente. Jornais, rádios, revistas, só sempre na pista diariamente. Quando as portas se fecharam, abri janelas sem fim. Então as mesmas portas se abriram pra mim. Se não tô com o microfone na mão, tô no estúdio fazendo meu som. Próxima cena, tô no cinema, também atuo na televisão. Seriados, musicais, jornalismo, repórter. Eu tô no corre sempre e pra sempre só hip hop. Ah, moleque! Tá bom, olha aqui, ó. Estamos com o cantor. Pô, a gente falava só rimador, cantor, ícone do hip hop. Agora tem compositor, produtor musical, repórter, apresentador, ator e boa praça. E modelo, né? Que acabei de desfilar aí no São Paulo Fashion Week. E modelo, olha aí, que figura, Taíde. Pô, que prazer te receber aqui, Taíde. Muito bom, Eu que cara. agradeço o convite, Pô, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. cara, vamos falar de várias coisas. Ó, essa tua música aí diz logo na abertura, como a gente conferiu aí, nasci numa família pobre, mas não me deixei abater. É o primeiro verso aí da tua fala nessa música em Minha Escola. A que se atribui o fato de não ter se deixado abater nesse período todo? Tanta gente a gente vê, né, caindo e enveredando por caminhos não muito louváveis. Né? Eu acho que... bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo Aí. agora no momento. Isso aí. Se as pessoas ainda caem hoje, que temos tantas oportunidades, você imagina então... Na década de 70, na década de 80, que eu era garoto, adolescente, né? Então, o fato de não me deixar bater é sempre acreditar que existe uma possibilidade, né? Mesmo com todos os problemas, existe possibilidade. E a maior possibilidade é a sua força de vontade. E eu digo na mesma letra que as portas se fecharam, então abri janelas. E essas janelas abriram as mesmas portas que se fecharam. Conta pra gente, Taíde, um pouquinho das condições em que você cresceu ali, né? Na infância. Como é que foi a tua infância?
enfim, episódios de violência, racismo, violência, eram comuns? eu acredito, eu já assistia muita violência na minha própria família, dentro de casa, né? Agressões de tios contra tias e assim por diante. Onde Muitas é que você pessoas. morava? Eu morava, nessa época, eu morava na Vila Missionária. Isso foi nos anos 80. Mas antes disso, eu morei sempre na Zona Sul, em vários lugares. Cidade de Leonor, Vila Santa Catarina. Passei um tempo em Iguaçu, então eu era meio nômade nessa época. Hoje que a gente conseguiu ser vizinho do Ernesto, acho que eu vou ficar ali por bastante tempo. Tem gente que diz que racismo, na verdade, não é o problema do Brasil. O problema do Brasil são as questões sociais. Então, que o preconceito não estaria ligado à cor, mas à classe social. Você virou famoso, que as pessoas te conhecem. A questão da cor ficou de lado? Quer dizer, mudou ou não? A questão da cor nunca vai mudar. As pessoas dizem muito isso porque muitas vezes as pessoas que têm esse tipo de opinião são pessoas preconceituosas que não se apresentam, são pessoas racistas que não querem botar a cara para bater. Então elas falam que o problema não é a cor, mas sim. Podem dizer também que a questão é social, né? Um negro com dinheiro, ele é bem visto. Peraí, é bem visto até ter dinheiro, porque na hora que acabar dinheiro é só mais um negro e vai voltar nas mesmas condições que todos os negros passam no país. Quais eram os episódios de racismo que você vivia, o Taíde, antes da fama e o que você ainda lidar depois da fama? São coisas pequenas, por exemplo, pessoas que atravessam a rua, você está numa banca, que a gente diz, uma turma de meia dúzia de pessoas e a polícia só pega no seu pé. Você entra em qualquer loja, sempre tem um segurança te acompanhando com tantas outras pessoas. Quando você entra, por exemplo, teve uma vez que eu fui entrar no restaurante, antes de eu chegar na mesa, o garçom estava dizendo que não podia. Eu dizia, não pode o quê? Sim. Não pode pedir. Cara, não pode pedir o quê? Então, quer dizer, a questão de dizer que o problema do Brasil não é o racismo é uma grande mentira, é uma grande covardia, inclusive, atestar uma coisa dessa. E o hip hop, como é que apareceu na sua vida, Taíde? No início dos anos 80, a gente já estava migrando, né? Porque em 79, com o sucesso da música Rapper's Delight, do Sugar Hill Gang, as pessoas já estavam vindo naquela transição do soul pro funk falado, né? Hoje mais conhecido como rap music e tudo mais. Então, a partir desse momento, eu comecei a me interessar pela dança, que apareceu juntamente com esse ritmo musical. E aí eu comecei a dançar break. E através da dança do break, eu comecei a conhecer outras pessoas e a conhecer mais ainda a música, o jeito de se fazer música. E comecei a falar sobre o que eu conhecia. Como é que você se aproximou da música? Como é que a música surgiu na tua vida? Através da dança. Através da dança. Conforme eu comecei a dançar em casa, nos bairros onde a gente conhecia, e dali a gente passou a ir para outros lugares, porque eu tinha nessa época uma mente muito fechada e achava que eu tinha o direito e capacidade de poder chegar até o meu bairro vizinho. Só isso. Então, quando eu percebi que eu poderia ultrapassar esses limites, então comecei a aprender mais coisas e comecei a conhecer mais pessoas. E foi onde eu comecei a dizer, acho que eu posso falar sobre tudo isso que eu vejo e sinto através desse tipo de música que é falado. Acho que é a minha cara. E deu muito certo. O seu trabalho no hip hop é precursor, né? E você tem uma coisa muito legal no teu trabalho, que você pegou essa linguagem que antigamente estava confinada ali ao gueto, à periferia e tal, e levou ao rádio, à televisão, né? Deu vazão a várias questões que antes permaneciam confinadas. Você se sente confortável no papel de porta-voz da periferia? Eu vou ser sincero, eu não me sentiria confortável se eu fosse sozinho. Se eu fosse o único porta-voz, eu ficaria muito incomodado. Mas existem vários outros porta-vozes e mulheres que têm vozes muito fortes dentro desse movimento também, né? Então eu me sinto lisonjeado e me sinto honrado de fazer parte de um time de pessoas que pôde chegar e dar um estalo na mente de outras pessoas que achavam que como a mim, podiam chegar apenas ao bairro vizinho. Já que você falou isso, né? Falou de mulheres, de outras pessoas, como é que é essa cena do hip hop hoje? Quem são essas pessoas que você gosta, circula? Olha só, tem a Carol Conká, ela tá fazendo muito sucesso, inclusive faz comerciais e tal. E um dia apresenta programa de TV. Poxa, você viu? Isso é parece muito bom. Parece o Taíde. E ela um pouco mais bonita, né? Porque a gente fica falando aí, pô, parece Taíde, mas cada um na sua. Sim. E se respeitando muito, né, cara? Então a gente,
hoje nós temos muito mais mulheres no hip hop brasileiro que antes. Isso é muito bom, porque o lugar que não tem mulher é o lugar maldito. Olha aí. A gente tá ouvindo aqui, ó, Só um Tiro, que é a faixa... Só um Tiro. Segunda faixa do... Eu e Mr. Pumpkilla, que está ali. Olha aqui, eu vou mostrar no a capa. refrão. Vou mostrar a capa do disco do Taíde, o disco novo. Vamos, que o som não pode parar. Você que nos acompanha pelo portal da Jovem Pan, pelo aplicativo, tá vendo aqui em minhas mãos, ó. Essa lá, música produzida pelo Blood. Queria saber como é que nasceu o Repórter também. Boa. Aí que tá o negócio, né? Eu sou muito nesse lance de prática. Eu quero aprender as coisas. E se for na prática, pra mim, dependendo, curioso, é muito melhor. Eu gosto muito. E eu tenho muito lance também de imitar um pouco as pessoas ou me inspirar em personalidades. E quando me veio a oportunidade de participar do programa Liga, eu estava trabalhando num outro programa de TV que era o Manos e Minas. Manos e Minas. Até hoje está no ar na TV Cultura. Isso. E aceitei a proposta. E tinha teu trabalho também da MTV, pô. Você tinha passado por lá. É verdade, já tinha. Você tava. Nós somos colegas nessa época. Somos colegas né? nessa época. Tem uma história que eu sempre achava que ele era o Dinho do Mamonas. A gente também, a gente se confunde muitas vezes nesse programa. Meu irmão mais novo. E aí eu fiz essa parada, perguntei, mas como que é esse lance de programa? É um musical? Fala, não, é um programa de reportagem. A gente vai retratar por outro ângulo as coisas que acontecem na cidade e no país. E achei muito interessante. Né? Era uma maneira de fazer na TV, né, o que eu fazia já na música. E aceitei e deu muito certo. E eles me deram toda a liberdade de fazer as coisas do meu jeito, usando gírias, gravando de boné, né? Porque até então não se gravava de boné. Teve um dia que um câmera falou pra mim: "Pô, Taíde, tira esse boné aí, cara." Falei: "Por que eu vou tirar o boné?" "Não passa credibilidade." Ixi. Falei: "O que vai passar credibilidade é o que eu vou dizer e como vou entrevistar a pessoa, não a maneira como eu tô vestido." E a coisa do verbo, né? Que tanto no jornalismo quanto no hip hop, no rap, né? É o conteúdo que interessa, é o que você tá dizendo ali nas suas letras. Taíde tem sempre uma maneira, eu acho Taíde, eu já falei isso pra ele, já falei aqui no programa, em algumas circunstâncias. Acho que a tua voz é a voz mais legal que tem muito obrigado. No hip hop, eu já te falei. Você sabe. Muito articulado também. Podem me contratar aí pra fazer locuções, sem problema. Eu queria te perguntar o seguinte, queria que você colocasse pra gente um pouco da atmosfera que era no final dos 70, acho que mais começo dos 80 ali, a Estação São Bento do metrô aqui em São Paulo reuniu a nata do hip hop naquele momento, com b-boys, com rimadores. Você falou que gostava de dançar, o Nelson Triunfo é citado na tua música. Então, conta um pouco daquela atmosfera e de como aquela atmosfera absorvia coisas que hoje a gente tem aí nos canais inseriados como The Get Down ou The Hip Hop Evolution. Então, como é que era o dia a dia e o que vocês preparavam durante a semana toda para ir lá no fim de semana e arrepiar na Estação São Bento? Quando a gente começou, não tinha um veículo de comunicação que pudesse trazer essas coisas pra gente, né? Tô falando em termos visuais, de áudio, não tinha como a gente ouvir a música que a gente queria na FM, por exemplo. Sim. Eram poucos programas, muito poucos programas. Mas a gente tinha uma curiosidade tão grande que todo mundo que falava, vou viajar, ou fulano tá viajando, a gente sempre dava um jeito da pessoa trazer uma informação, alguma coisa vinil, que a gente pudesse usufruir para poder aprender mais. Tanto que começamos a aprender a dançar o break, e depois começamos a fazer a música, e no início não era rap pra gente, era o funk falado. O grafite a gente falava muito pouco ainda, não é? E o b-boy pra gente é só a questão do break. Então os termos também vieram depois, mas aprendemos a cultura na prática, certo? E tudo aquilo que a gente levava pra gente pra rua, cara, era muito natural, porque a linguagem, o jeito de falar, de se vestir, a música era suja, pesada, era transar o cabelo, né? Muito urbano. Cultura afro. Então foi uma coisa muito natural pra gente. Ô, Taíde, você vê problema de quem não é da periferia fazer música pra quem é da periferia? Ou do playboy, né? Vamos dar o termo certo, do playboy ouvir, escrever e cantar música de quem é da periferia? Eu particularmente falando, não, eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema quando a pessoa faz isso sem respeito, né? Quando ela faz só por fazer, para conseguir ganhar um nome ou qualquer coisa parecida. Porque tudo que você faz, você tem que fazer com respeito. Você tem que fazer bem feito, pelo menos tentar. Agora, você fazer isso só porque tem uma onda, vou colocar essa gíria porque é legal, você está sendo
qualquer um fazendo mais uma coisa. E não é legal isso. Música é uma coisa muito importante, é uma parte da arte que salva o mundo, na verdade, né? Fala, Paulinha. Você falou aí do que vinha de fora, né, do hip hop e tal, nesse começo. Quando é que virou uma coisa brasileira, assim? O que o Brasil acrescentou para essa cultura do hip hop? A gente, quando começamos nos anos 80, a gente estava querendo entender. A gente não sabia ainda que a cultura hip hop, pra gente era a dança break e uma música muito louca que estava vindo dos Estados Unidos. Como somos americanos também, foi natural a gente entender isso rapidamente. Mas aí a gente começou aqui também, temos as posses. As posses eram, infelizmente hoje já não existe essas posses, como antigamente, era um grupo de pessoas que se reuniam para organizar certos eventos nos bairros. Mas aí vinham os eventos, a importância da escola, dos estudos, da informação, da cidadania. Então essas posses faziam um trabalho político muito importante. E assim a gente começou então a moldar o hip hop brasileiro. Olha, a gente vai seguir com o papo aqui com o grande Taíde no Morning Show. Eu tava ouvindo o disco aqui, Taíde, e vi que tem, lógico, você sempre traz as referências e eu identifiquei aqui Fight the Power. Isso mesmo. Battle Funk Drummer. Do Public Enemy, né? Na verdade é James Brown. Public Enemy sampleou e é o melhor sampler desta batida até hoje. Bora lá, vamos ouvir um pouquinho aqui, ó. Um sobe-som em Batam Palmas. Isso aí é Curtis Blow, hein? Comigo na parada. Olha lá. Vamos que o som não pode parar. Não pode parar. Batam palmas. Batam palmas. Batam palmas. Batam palmas. Vamos que o som não pode parar. Nascido no Bronx, criado no mundo inteiro. Na década de 80 cheguei em território brasileiro. Mudando conceitos, mudando vidas. Veio pra transformar nua, crua, linguagem da rua de qualquer lugar. França, Dinamarca, Tailândia, seja África, Cuba ou Panamá. Sabe, Five Freddy me disse, não se importe, brother, porque falamos a linguagem do hip hop, brother. Move it to the right, move it to the left. Come on, everybody, get it in and do your best. When the people come around and listen to my sound and they get down to EG. Check it out, let me find out what you working with. We can work it out to the rhythm now, rockin' non-stop to the break of dawn, make it clap. Mommy, come on, let's go to work to the bounce, baby, let me see. Cara, nome seminal do hip hop, Curtis Blow, como tá aí, você não tá de brincadeira, hein? É o rei, Curtis Blow, é o rei. A gente já vai seguir aqui com o Taíde no Morning Show, tem que dar um break agora, daqui a pouco a gente volta. Agora, quem vai dar a hora certa pra gente aí, hein? Quem tá aí? Peraí, deixa eu ver. Vai, Casão. Tá perdido, eu não sei. Eu gosto do Taíde, meu. 11h, horário de Brasília. Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança, eu via minha mãe voltando Pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba, rock, black, power, soul, assim como o hip hop, era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. A curtição do pedaço era o La Croatia. Eu era pequeno e já filmava um movimento ao meu redor. Coreografias sabia de cor e fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o som e o passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá está o Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com a Funkcia, que maravilha. Ao vivo e a cores, mano. Pensando o quê? Muito bem, Taíde. Sensacional, né? Obrigado. Cara, eu tava ouvindo aí agora a vinheta da Jovem Pan, me lembrou uma vinheta muito antiga, não sei se é daqui, mas que eu gostava muito, que era Jovem Pan 2.
Eu achava demais isso. Era do tempo que era Pan 2, né? Que a Atma era Rádio ótima. Pan-Americana e a Jovem Pan FM era a Jovem Pan 2, né? É louco isso aí, né? É louco. Estamos aqui com o Taíde, falando do seu álbum novo. Vamos, que o som não pode parar. Tá aqui, ó, em minhas mãos, vocês que nos acompanham pelo portal da Jovem Pan, pelo nosso canal no YouTube. Tá vendo aqui o disco novo do Taíde. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Olha, queria dizer que estamos entre os assuntos mais Olha aí, comentados aplausos. desse Muito país. bom, muito bom. Com a hashtag Que Tempo Bom. O pessoal está relembrando de coisas maravilhosas, como Tainá Mello, que diz assim: hashtag Que Tempo Bom, quando as únicas tretas eram para escolher qual a cor do Power Rangers que a gente queria ser. Eu sempre queria ser a rosa, isso era um problema. Felipe Lohan, hashtag Que Tempo Bom, quando o povo ia nos estádios para assistir o jogo e não para se matar. É isso aí. Acho que teve esse tempo, hein? O Renan Stark aqui, ó. Políticos corruptos usando a tag hashtag Que Tempo Bom, aquele que não existia Lava Jato. Olha isso, vai. Eu sou do outro tempo de treta ainda. É a Olha treta que que você fazia só trocas de roupas e tênis. Uma época que não tinha produtos importados no Brasil. Vamos fazer uma treta? Vamos. Vamos fazer uma treta e trocava Essa era a treta. Era camiseta. trocar as coisas. Ai, boa. Olha aqui, a gente tá ouvindo aqui algumas faixas do disco novo do Taíde e a gente hoje convidou a nossa audiência, Taíde, a soltar o verbo também fazer uma rima aqui. Será que os caras vão passar no tudo teu crivo aí? Será que eles vão se dar bem ou não? Ah, eles vão mandar uma rima? É, Que responsa, hein, o juiz hoje. É, meu, porra. Cadão. Olha lá. Sou implacável. Vamos ouvir aqui, ó. Dia, Jovem Pan. Show demais, hein? Hoje falando do rap. Segue minha rima, Racionais MCs. Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro, pra negro será mano. Sei que problemas você tem demais. É. Tá bom aí, o resto eu não lembro muito. Passo Jovem Pan, amo rap. Tem mais, ó. Eu não sei como é que faz, como alguém é capaz. Saúde e educação é um erro querer mais. Parece muito fácil em malas de 51 mil reais. Beijo pra vocês, galera. O cara foi atual. É, usou o tema atual. Bom dia, Jovem Pan, bom dia a todos os ouvintes aí. Tô trabalhando e ouvindo vocês. E eu queria mandar uma do Mano Brown, né? São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga carne, a torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor, vagabundo, luz, câmera e ação. Gravando, a cena vai. Fala, Edgar, Paulinha, Morning, Fala. Bom dia. Bom dia. Aqui é o Jackson de São Paulo. Seguinte, pedi um rap, beleza, eu vou Sei. mandar aquele que me vem à cabeça Vamos logo ver. de cara, infância, né? Só que devidamente atualizado para os dias atuais. Eu só quero é sorrir um dia, um país de governantes que não tenham só cobiça, e poder me orgulhar, sabendo que a justiça um dia vai reinar. É isso aí. E aí, meu, Melhor um dia, quem sabe. Abraço. Eu sou sincero com vocês, eu acho muito legal a homenagem que fizeram aí pros rappers já com nomes consagrados, mas o meu voto vai para aqueles que desenvolveram as suas ideias. Olha aí. Eles que têm o autoral. Então, Tem mais uma aqui, você. Tem mais? Mais uma. Por enquanto eu já tenho um Já definiu o premiado hoje. Será que o próximo também vai ser autoral? Vamos ver. E esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é o rap da roça. E aí, galera do Morning Show, aqui é o Diego de Cambé. Esse é o melhor rap que tem, rap da roça. Quer mais autoral que isso, daí? Rap da roça, mais autoral que isso. Brincadeira, meu. Pois é, eu acho que eles mandaram a ideia, né? Queimaram neurônios pra escrever as palavras, tá certo. O Taíde estava contando pra gente aqui, a gente passou pelo tema racismo no começo do papo da conversa aqui, e aí durante o intervalo aqui do Morning Show, o Taíde se lembrou de um episódio recente que aconteceu com você. Ontem, assim que foi, a gente anunciou que ia estar aqui no programa conversando com vocês, uma pessoa, acho que foi no Instagram, disse, pô, Morning, logo feriadão, vocês mandam uma parada dessa, podia ser alguém com mais substância intelectual, sabe o que é? Então, olha aí, né? Eu não quis nem dizer, mas porque você dá força pra essas pessoas. Exato, Agora, vou falar pra você, tem muita gente tão incompetente, tira tempo pra poder atrapalhar e falar mal dos outros ao invés de ganhar a vida, né? Aí, qualquer coisa você manda o que tem no conteúdo da letra do povo de Ruanda aqui, De Aruanda? Aruanda aqui, ó. Vamos ouvir, ó. De pedras de balas, modilelo, dele,
perturbada. Não mexe comigo que eu ponho seu nome lá no meu terreiro. Sabe quem eu sou? Eu sou macumbeiro. Essa música é uma música muito importante no disco. Fala dela pra gente. Essa aí. música eu fiz. Você é do candomblé? Você? Sou do candomblé, assim como todos nós somos de Deus. Sim. Porém, cada um tem sua crença, a sua maneira de acreditar. E existe uma falta de respeito muito grande com o secretismo afrodescendente, né? E isso é uma coisa que me irrita bastante, porque muitas pessoas dizem que é bruxaria, que é isso, que é aquilo, que é coisa negativa. Eu posso dizer a você que se fosse negativo, eu não estaria onde estou, não teria uma aura positiva, assim como a maioria das pessoas que eu conheço da mesma religião que eu tem. Né? E se aí outro dia as pessoas falaram, pô, mas aí faz isso, você faz maldade. Não, ninguém faz maldade. Tem pessoas que vão pra igreja pedir mal pros outros. Sim. Você tá entendendo? Assim como tem pessoas que vão no terreiro de candomblé ou umbanda pedir pra melhorar a saúde de alguém, pra que no outro dia a pessoa possa ter forças e consiga um emprego. Sabe como que é? Então isso é mais uma maneira de preconceituosa das pessoas se manifestarem. Aliás, só para não perder o gancho disso, essa semana eu vi uma entrevista de uma pessoa que frequentava o candomblé, e aí ela me chamou a atenção para algo, e aí eu lembrei, o crioulo também frequenta, né, e tudo, de algo em comum entre os frequentadores do candomblé, que é uma doçura. Tem alguma ligação com isso? Uma certa doçura. As pessoas diziam assim, eu era uma militante feminista, ela dizia eu era muito combativa e tal, mas no candomblé eu encontrei minha doçura. Existe algo que se fala de resiliência, algo assim que te trouxe essa... Olha, o candomblé, ele age muito com as divindades da natureza, né? E sempre aquele papo de você poder ajudar outra pessoa e primeiro se entender para depois querer entender os outros, né? A maioria das pessoas querem entender os outros para depois, através dos outros, tentar se entender. E o candomblé a gente entende que todos têm problemas, todas as pessoas são pessoas defeituosas no bom sentido da palavra e que todas as pessoas são importantes, inclusive como todas as religiões são importantes, todas elas. E que estão aqui para melhorar. Estão aqui para melhorar. Agora, se a pessoa é budista, se a pessoa é Hare Krishna, se ela é evangélica, católica ou candomblé, não importa. O importante é a fé e o respeito que tem que ter. E nesse assunto o caminho é um só, né, Thaís? É um só. E é um caminho que leva todos pro mesmo lugar. Mesmo lugar. Fala, Paulinha. Nessa linha de respeito, Thaís, desde que chegou aqui, já fez questão de falar da importância da mulher no hip hop, falou da Carol Conká. Mas muitas vezes, aí eu vou juntar num balaio só, no Brasil, fora do Brasil, o hip hop é acusado de ser misógino e também de perpetuar a violência. Queria saber como é que você interpreta isso, como é que você vê que se isso acontece ou não aqui no Brasil também, como é que é? E só pra complementar, Paulinho, não raro também de glamorizar o crime, né? Faz parte dessa mesma visão. Nós viemos de uma realidade muito diferente do que a gente vive hoje, né? Como eu disse no início, eu presenciei muita violência dentro da minha casa, nos bairros vizinhos, em frente à minha casa, no meu quintal. E é natural que a gente retrate esse tipo de violência nas nossas letras. A questão que você falou de glamorizar, muitas vezes, hoje, o problema é que nós estamos em 2017, muita coisa mudou, né? Hoje você tem um celular para poder registrar tudo. Mas a gente vem de uma época que não era assim. Então a gente via muito esse lance da injustiça acontecer com a gente, com parentes, com vizinhos, amigos, e esse tipo de coisa é que a gente coloca na nossa letra, né? O que a gente mais quer, pelo menos o que eu mais quero, é que a gente um dia não precise falar dessa forma que a gente fala nas nossas letras. Mas, infelizmente, enquanto aconteceu o que acontece, a gente vai ter que falar, porque se a gente não fala, ninguém fala. E aí todo mundo pensa que nós somos os vilões. E não é por aí. A verdade é bem diferente. Até porque na música, né, Augusto, o hip hop também funciona como uma crônica. Ele é uma crônica, né, da realidade, né? Então o cara tá lá, como um jornalista tá escrevendo o seu texto, o rimador, o cara que é o MC, ele tá fazendo as rimas, contando uma história. Em trechos parece que você tá fazendo uma reportagem, né? Você tá descrevendo. As pessoas que não conhecem pensam que a gente vê um lado positivo do crime, que a gente quer os heróis. Existe uma grande diferença entre a gente falar o que a gente conhece e a gente colocar santo no pedestal. Existe uma grande diferença de verdade. E a gente fala daquilo que a gente conhece. A gente vem de uma vida violenta, a gente retrata isso na nossa música, mas a gente quer que isso melhore para os nossos filhos e nossos netos. Que bom. Esse será um dia que você não precisar falar disso. Eu posso dizer que tempo bom
Que chegou, graças a Deus. Que tempo bom que chegou. Vamos... Fala, Vini. Eu tava vendo aqui essa resposta que o Taíde tava falando, que recebeu no Instagram lá. E a mulher do Taíde deu uma bela invertida no cara. A Ana P pegou o canhão, já pá! É o seguinte, quem assistiu o Power Couple esse ano... participou. Sabe que a mulher do cara é brava mesmo. Ah lá. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa participação e como que foi conviver alguns dias na mesma casa de Rafael Ilha. Olha, antes... Ainda bem que ele foi amplo. Ainda bem que ele foi um cara coletivo agora. Quer que eu fale de várias situações. Nem especificou nada. É o seguinte, a minha mulher é muito brava mesmo. Só que toda mulher braba tem que ter um homem mais brabo ainda pra poder conviver com ela. Acho que aí eu me dei bem, eu acho. Eu acho que limpei minha barra, eu acho. É que foi muito fácil conviver, porque é o seguinte, a gente não dava muita atenção. A gente não dava muita atenção. Eu, particularmente falando, eu não queria participar. Ela me convenceu, até pra divulgar o meu trabalho. Porém, eu sabia que lá dentro ia ter alguns momentos desse. Eu falei, cara, não vou dar atenção, não quero discussão. A única discussão que teve foi aquela que teve a ver com religião e tudo mais. Mas eu não arrumei. Inclusive, fui chamado de chato por vários participantes lá. Não, blogueiros, falando que o Taíde é muito chato, ele não arruma treta. Peraí, gente, vamos decidir, a gente quer paz no nosso país ou a gente quer baderna e todo mundo brigando na televisão? Decide aí. Você acha que quem faz baderna ganha mais janela? Poxa, agora você fez aquela. Olha aí, meu, rimou, hein? Você tá louco, meu? Se você acha que quem faz baderna não tem mais janela? Com certeza, com certeza. E são os que mais caem da janela também. Você tá entendendo? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de coerência. As pessoas têm que saber que toda vez que elas incentivam uma briga, uma discussão na TV, elas estão incentivando a discussão de um país inteiro. Sim. Acho que tem que ter mais coerência. Concordo com você, Taíde. Vamos fechar, nosso tempo infelizmente está terminando, Taíde. Elvis? Já Elvis, quase já Elvis. Eu vejo aqui no encarte, pela própria estética sonora das canções, é uma coisa que remete à tua origem, ao teu passado ali. Sim. Aqui na foto mesmo você tá com aqueles boombox, né? Faço coleção. E na tua jaqueta aqui, você tá... Ó, se arte for crime... Deus que me perdoe. É isso aqui, mesmo. Vou dividir com os nossos internautas que acompanham pelo portal da Jovem Pan. Eu faço coleção de boombox, tento, né? Pelo menos fazer. Eu tenho uma meia dúzia por aí. Um abraço pro pessoal aí do Boombox Brasil. E essa frase na minha blusa é uma frase que tem no Beat Street. Em inglês, é claro. Sim. Que tá escrito justamente isso. Se arte for crime, que Deus me perdoe. E eu achei tão bonito, tão forte que eu coloquei na minha jaqueta. Rapidamente, quem tá com você no álbum? Tem tempo? Vai lá, pode falar dos samplers e dos... Olha, nós temos aqui o Pumpkilla, tá aqui, ó, Arnaldo Tifu, Ieda Rios, Ana P tá aí comigo também. Agora, e tem Terra Preta, X, os produtores Blood, Léo Casaum, Felipe Mayfield e DJ Max nos beats. Aí. E o Hélio Branco também. Maravilha. E tem outros também que as pessoas vão poder acompanhar através de nossas redes sociais. Boa. Olha, foi um prazer te receber aqui. Você é um grande chapa. Mano, obrigado, muito obrigado. Taíde. Eu que agradeço, mano. Sorte pra você mais pra ainda. Nós. Né? Você não é chato, você é legal. Obrigado, hein? Obrigado. E olha, vou te dizer uma coisa só pra finalizar, meu. Vamos, que o som não pode parar. E se parar, nós continuamos. Nasci numa família pobre, mas não me deixei abater. Um trechinho aqui, ó, de Minha Escola, pra gente fechar esse papo com o Taíde. Valeu, Taíde, obrigado, velho. Eu agradeço mesmo, muito obrigado a todos e todas vocês. Jornais, rádios, revistas, tô sempre na pista diariamente. Quando as portas se fecharam, abri janelas sem fim. Então as mesmas portas se abriram pra mim. Se não tô com o microfone na mão, tô no estúdio fazendo meu som. Próxima cena, tô no cinema, também atuo na televisão. Seriados, musicais. Cara, é o multi-homem, é brincadeira. Taíde nessa manhã de quarta falando com a gente aqui no Morning Show. Vamos lá, agora 11h22, o horário é de Brasília. Bacana o papo, hein, com o Taíde, hein?
Demais, hein? Vamos seguir aqui no Morning Show. Olha, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ontem o ex-presidente Lula, os ex-presidentes Lula e Dilma e o alto escalão do PT pelo crime de organização criminosa. Foram citados os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo. Também a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-tesoureiro João Vacari Neto. A denúncia que corre no âmbito da Lava Jato foi oferecida no inquérito que apura se o PT formou organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. Caberá agora ao ministro Luiz Edson Fachin, relator da operação no STF, notificar os acusados a apresentarem resposta. Cabe a ele também levar o caso à segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decidirá se esses sujeitos viram ou não réus pelo crime. No encerramento de sua caravana pelo Nordeste, nesta terça-feira, o Lula criticou o governo Temer e prometeu uma, sei lá, o que eu diria, uma fórmula mágica para o Brasil voltar a crescer. Vejam vocês. O governo passa o ano inteiro anunciando que vai apertar mais o orçamento, que vai cortar mais o orçamento, que vai cortar mais o orçamento, porque não consegue fechar o caixa. Esse governo é no mínimo analfabeto político e econômico. Porque, veja só, tem um jeito de você fazer a dívida pública diminuir com relação ao PIB. É o PIB crescer. Bingo! Olha aí, Augusto, a denúncia é séria, é forte a denúncia. Claro. O procurador descreve aí o ex-presidente Lula como o grande idealizador aí de todo esse processo. Por isso que eles deixaram o país em boa situação, né? Pilhou a Petrobras, enfim. Vamos lá. Há poucos dias de deixar o cargo, o Rodrigo Janot finalmente reencontrou a estrada principal. Como é que começou o Petrolão? Com a constatação de que os 3 partidos, PT, no poder e administrando aí a quadrilha, se juntou com PP e PMDB para assaltar a Petrobras. Por isso que se chama Petrolão o caso. Essa é a origem de tudo. Tá? O Gedel, por exemplo, ele roubou do governo da Dilma. O Temer era o vice por escolha do Lula. A quadrilha rachou com o impeachment e por isso que dá a impressão agora de que são coisas diferentes. Não, é um caso só. O Petrolão foi operado por esses 3 partidos e essas pessoas é que têm que ser punidas. Aí você pega Temer, claro, foi o vice. Ele indicou o Gedel para Dilma. Então eles dizem agora, a culpa é do Temer, porque ele que indicou o Gedel para a Dilma. Porque lotearam a Petrobras e fizeram em larga escala o que eles repetiram em todas as estatais, como se verá nos desdobramentos das investigações anticorrupção. Perfeito, Augusto. Vamos lá. Para fechar o programa, a gente vai falar com o Vini agora. Terminou ontem o reality A Casa, né, da TV Record, que foi anunciado com um barulho enorme, hein? Um estardalhaço até, né, Vini? Foi. Chegou ao fim sem empolgar muito. A verdade, a audiência não emplacou. Como é que você analisa isso aí? Você veja, né, Edgar? Começou com 8 pontos de audiência, o reality, que é considerado uma boa audiência ali para a Record, e nas últimas semanas estava marcando 3, 4 pontos. O que aconteceu? Primeiro que a Record está fora ainda das operadoras lá por causa da questão da Simba, né? Isso prejudica um pouco. O Jornal da Record entrega muito mal, o Jornal da Record vem mal aí nos últimos dias, entrega lá com 5 pontos. E o reality em si gerou essa curiosidade no começo por ser 100 pessoas, aquelas situações desumanas, né? Porque é uma casa projetada apenas para 4 pessoas, então questões de higiene, de comida, mas não criou empatia com o público não conseguiu se identificar com os participantes. Porque apenas 2 vezes por semana, de terça e quinta, as eliminações eram muito rápidas. Então o que acontece? Para o próximo ano, a Record já confirmou a segunda temporada da casa e vai ser mudada essa dinâmica. O programa vai ser diário, vai ser ao vivo e vai ter mais participação do público nas votações e nas eliminações. A Record espera com isso fazer com que o público tenha mais empatia com o reality, com os participantes, viu, Ed? Tá falado, então. O destaque foi o Marcos Mion, foi muito bem na apresentação. Sim. E a vencedora foi a Thaís Guerra, que usa fitness. Calma, dá uma claquete. A vencedora do quê?
Da casa. Achei que você Porra, já meu, brincadeira. Achei que você já ia dar o prêmio do programa hoje. 436 mil reais. É uma bela grana, 436 mil reais com 66% dos votos. Nada comparado à grana do Gedel. Não. Só a Mega Sena. Só a Mega pode Sena. superar Da esse virada. valor. Pois é. Bom, vamos lá. Vamos pros ganhadores? Quem que leva hoje? Você tá meio perdido, hein, meu? Eu fiquei perdido. Agora você me enganou, Você tá pô. confuso. O Vini me enganou. O que é? Vai lá. O vencedor. gente? É, o vencedor. O vencedor. Tá meio Deixa eu perdido. Tá ver bem aqui. louco, hein, Casão? O que? O vencedor? Feriado, amanhã. Peraí. Pois é. O cara que fez a rima original. É, Taíde que escolheu. É o Wagner, meu. Wagner, tá. Valeu. Não sei, acho que ele Obrigada, ganhou. Tá bom. Aqui, ó, e vai levar um CD aí, né? Vai levar um CD do Taíde. E aqui no Twitter Que quem CD? ganhou foi a Thaís Linha, @bendita Taísla. Boa. Cada nome maravilhoso. Maravilhoso. Vou falar com Fechamos. você. É isso aí. Acabamos essa edição do Morning Show, mas prometemos voltar amanhã, no feriado. Vejam vocês. Um Marco Antônio Villa, hein? Olha o Vila Tem programa amanhã? soltando o verbo aqui na... No feriado? Você ouviu?